Olá, boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Pedimos licença para entrar na sua casa, hoje ao vivo, aqui com o programa Além da Notícia. O tema é Campanha da Fraternidade 2015, Igreja e Sociedade, que foi apresentado hoje na sede da CNBB, aqui em Brasília. A introdução que já quero fazer, e aliás, peço muito a sua atenção, porque esse tema do ano de 2015 exige muito a nossa atenção, assim como também a nossa participação na campanha da fraternidade. Vou fazer a seguinte introdução assim. Desde a década de 60, a Igreja no Brasil tem a anual campanha da fraternidade, que veio seguindo 3 categorias de temas: os ligados à renovação interna da Igreja, os relacionados a questões sociais como família, saúde, educação, trabalho, ecologia, e os referentes a situações existenciais de grupos específicos e excluídos da sociedade, como menor, negro, mulher, juventude, indígenas. Com o tema deste ano, Fraternidade, Igreja e Sociedade, e lema Eu Vim para Servir, a CNBB propõe aprofundar, a partir do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a Igreja e a sociedade, visando sempre encontrar respostas para as necessidades do povo brasileiro. A campanha da Fraternidade 2015 buscará recordar a vocação e missão de todo cristão propostos pelo Concílio Vaticano II. E, além disso, a campanha propõe buscar novos métodos, atitudes e linguagens na missão da Igreja para levar a boa nova a cada pessoa, cada família. Pois bem, e para nós aprofundarmos o tema, conhecermos melhor o tema, temos aqui como convidado especial, e eu estou muito contente de recebê-lo, professor José Geraldo de Souza Júnior, membro da Comissão Justiça e Paz e professor e ex-reitor da UNB. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite aos telespectadores da Canção Nova e do programa Além da Notícia. E à disposição para discutirmos esse tema tão importante. Apenas para conhecermos o senhor um pouquinho melhor, já desde a década de 80 que o senhor trabalha com a Igreja, já trabalhou com grandes homens da Igreja na CNBB aqui em Brasília. Conte um pouquinho para a gente. É verdade. Nesta dimensão que hoje nos mobiliza, que é a da participação da Igreja pela CNBB, pela sua Comissão Justiça e Paz, no diálogo entre ela, a instituição, suas linhas pastorais e a sociedade. Primeiro, na CNBB, é o tempo da Constituinte, assessorando desde Dom Ivo Lochaide, Dom Luciano, a participação da CNBB e da Igreja como um todo no processo da Constituinte. Então o senhor viu nascer esse período democrático brasileiro? Sim, e fui em alguns momentos com outros companheiros dessa experiência, né? Uma espécie de porta-voz, porque cheguei a prestar depoimento numa das subcomissões da Constituinte, representando a Comissão Justiça e Paz. Puxa vida, então tem uma longa história aí e tem também, inclusive eu vou pedir-lhe também que nos conte um pouco como se dá esta atuação da Igreja, este olhar da Igreja, essa presença da Igreja junto a instituições, organismos sociais, como também a este mundo político, né? Com certeza. No bom resumo que fez, apresentando a trajetória das campanhas da fraternidade, ficou muito claro que pelas diretrizes dos grandes documentos pontifícios, a própria vocação, né, de orientar a ação do povo de Deus como igreja no mundo, tem provocado essa forma de diálogo em que valores, a ética do nosso serviço, né, procura orientar a ação do cristão enquanto participante da experiência de cidadania e da construção democrática, comunitária dos espaços sociais. E é um pouco isso que imagino esteja presente na convocação desse ano da campanha da fraternidade e no magistério que o Papa Francisco vem instigando, né? Ele que disse há pouco que a caridade é
uma representação divina e se realiza como participação, como experiência da política. Muito bem. Hoje o senhor esteve também na sede da CNBB, quando foi lançada a campanha da Fraternidade 2015, cujo texto base é este aqui, que já apresento a você que está nos acompanhando. Enquanto você está olhando para este texto base, apenas quero dizer que foi na manhã de hoje, aqui na sede da CNBB, em Brasília, que se deu o lançamento da campanha da Fraternidade, na presença de algumas autoridades e também transmitida por todas as redes de inspiração católica do Brasil. Nesta cerimônia de abertura, o Papa Francisco fez-se presente através de uma mensagem que foi lida pelo padre Luiz Carlos Dias, que é o secretário executivo da campanha da Fraternidade. Então vamos acompanhar um trecho da mensagem enviada pelo Papa e lida esta manhã pelo padre Luiz Carlos. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, aproxima-se a Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa, tempo de penitência, oração e caridade, tempo de renovar nossas vidas, identificando-nos com Jesus, através da sua entrega generosa aos irmãos, sobretudo aos mais necessitados. Neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, inspirando-se nas palavras dele, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus nos diz, eu vim para servir, nos ensina aquilo que resume a identidade do cristão: amar servindo. Por isso, faço votos que o caminho quaresmal deste ano, à luz das propostas da campanha da Fraternidade, predisponha os corações para a vida nova em Cristo, que Cristo nos oferece, e que a força transformadora que brota da sua ressurreição alcance a todos em sua dimensão pessoal, familiar, social e cultural, e fortaleça em cada coração, sentimentos de fraternidade e de viva cooperação. A todos e a cada um, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, envio de todo o coração a bênção apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim. Esta foi a mensagem do Papa Francisco, que enfatizou aqui o seguinte, que eu gostaria de já te chamar a atenção e tratar com o senhor, porque senão já vamos entrar justamente no coração da campanha deste ano. É aqui, ele diz: a campanha da Fraternidade quer ajudar a aprofundar, à luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre igreja e a sociedade. Sublinhei também esse ponto aqui, tá vendo? Pronto, estamos aqui numa comunhão grande. Professor, como é que tem se dado ao longo dessas décadas passadas até os dias de hoje este diálogo da igreja com a sociedade, com esta visão de servir a sociedade? Eu penso, e os documentos de convocação para a campanha e o próprio texto do Papa hoje lido, né, apontam muito para o momento do Vaticano II. Um momento em que a Igreja assume a sua responsabilidade de cooperar, de colaborar de forma evangélica, claro, mas no sentido, como sublinhou aí nesse ponto da mensagem do Papa, no sentido de se corresponsabilizar pela edificação do reino de Deus no coração do povo. Quer dizer, assumindo os compromissos de realizar a dimensão da justiça social, contribuindo para a obra de emancipação social do povo, no caso da campanha, diz o Papa, do povo brasileiro, porque está se dirigindo aqui a nós, né? Então, desde o Vaticano II, os compromissos evangélicos e teológicos têm se voltado para este sentido de, aderindo aos compromissos éticos da evangelização, transformar a vida comunitária numa vida de afluência, numa vida de dignidade, numa vida de solidariedade, a fraternidade propriamente dita.
Nós temos acompanhado a evolução, as mudanças da nossa sociedade brasileira. Seria por demais dizer que a sociedade que temos hoje, com os seus avanços, eu digo naquilo que há de mais nobre, de mais positivo, de conquistas, ela deve um pouco, talvez até um muito, a esta atuação da igreja com esta sua ação no campo social que visa justiça, que visa direito, que visa paz, que visa liberdade? Não tenho dúvida disso. Se fizermos um exame detido das grandes ocorrências, dos grandes saltos de sociabilidade na história de nosso país recente, nós vamos verificar que muito se deve a essa dimensão da doutrina social da igreja e do modo como esses parâmetros éticos orientam para o sentido comunitário de uma vida decente, de uma vida digna, de uma vida altruísta, de uma vida fraterna. No Brasil, principalmente, porque isso é um contexto mundial. Os concílios se dirigem a todos os homens de boa vontade, mas no Brasil, sobretudo, essa dimensão, né, do serviço que está no chamamento da campanha é uma característica forte, marcante. E eu diria que nas declarações pastorais, nos documentos elaborados nos vários organismos da igreja, na forma de organização do trabalho pastoral da igreja, essa presença é marcante, é notável e é edificante. Onde a gente poderia dizer que é mais visível esta presença? Existe algum setor da nossa sociedade, existe alguma área territorial do nosso país onde se poderia dizer, aqui está muito perceptível isto? Eu diria, e por isso o Papa chama atenção para a dimensão da política, que é neste campo, e claro, estamos falando de política com um P bem grande, né? É neste campo que esse trabalho é mais notável. Por quê? Porque é aí que os valores são concretizados de forma mais definida. Por exemplo, quando se pensa a dimensão da fraternidade, da solidariedade, a ideia de compartilhamento, a ideia de apoio mútuo, de cooperação, de reciprocidade. Sempre tivemos aí... Só esclarecendo, então, quero entender bem. Então, é na ação política e não nos políticos, né? Claro. Não nos políticos como uma forma de agir separada da condição da comunidade. Porque a ação política, ela permeia a vida social. E vai além de um ato de um político, né? A palavra política vem da expressão polis, que é o compromisso com a responsabilidade da participação na cidade, na polis, na vida comunitária. Então, essa é uma responsabilidade de todos, a exigência da política, é uma condição da participação comunitária. Já tentando entrar um pouquinho mais a fundo nisso, é assim que se entende a atuação política da igreja? Eu acho que é assim que se entende e é assim que se deve entender. É claro que faz parte desse processo os modos de organizar a atividade política. Por exemplo, um modo de organizar a atividade política é a associativa. A própria igreja se organiza de forma associativa. Tem entidades, tem televisões, são estruturas de serviço que têm dimensão associativa. Sindicatos são formas associativas. Nós sabemos, por exemplo, que foi marcante para deslocar daquela ideia fatalista de que o desenvolvimento humano era o produto do trabalho transcendente, a mobilização dos trabalhadores para atuar organizadamente no sentido de reivindicar a condição de dignidade na produção. Pense, por exemplo, o trabalho de formação dos primeiros sindicatos, sobretudo rurais, no Nordeste, que preparou tantos líderes, todos abrigados no seio da assessoria e da atuação do trabalho pastoral. Por exemplo,
na liderança no Nordeste de um Dom Eugênio Salles, né, que foi um emérito cardeal brasileiro e que, fiel à sua visão claramente pastoral, né, se comprometeu com esse trabalho de aprofundar a condição organizativa dos trabalhadores, sobretudo rurais, né? Então, na vida partidária, sim, também, porque é preciso que a política se organize para que ela não seja predatória, para que ela não seja, vamos dizer assim, vandalizadora. Então, a forma de organização partidária também é importante, mas a igreja não é partido, a igreja não é sindicato, a igreja não se esgota na organização, ela imprime fundamentos éticos e convoca os cristãos para não se omitirem, não se acomodarem. É a palavra, por exemplo, de Dom Raimundo Damasceno, lançando este ano para a paz e dizendo claramente: não podemos ser uma igreja acomodada. O senhor está nos trazendo aqui uma visão límpida, belíssima, da atuação política da igreja, sem ter, todavia, uma responsabilidade partidária, parcial em nada disso. Todavia, resguardando sempre e buscando resguardar os direitos e as conquistas que o povo precisa e necessitava nos vários momentos da nossa história, não é? Aí o senhor citou sindicatos, partidos políticos e tantas coisas que encontraram na igreja uma proteção para que pudessem ali se desenvolver. E hoje, se nós temos hoje sindicatos que lutam por suas categorias, que reivindicam seus direitos com toda a justiça, se temos hoje os partidos políticos como temos aí hoje também, se deve, de fato, a esta atuação com o único interesse do bem comum. Não tenho dúvida disso. E é importante ver que em todos os partidos, em todos, nós temos atuação forte de personalidades que puderam despertar suas vocações para o serviço a partir dos ensinamentos da doutrina social da igreja e também dos valores cristãos, de um modo geral, fiel ao seu princípio originário da criação da comunidade. Nós vamos voltar daqui a pouquinho a tudo isso, porque é justamente o que o tema da campanha da fraternidade deste ano está propondo. Aprofundar, rever esta história e como a igreja pode hoje continuar contribuindo com o nosso país neste momento tão importante. Já já, depois do intervalo, a gente continua.